A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estarei deixando uma meditação da palavra para a amada igreja. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo está falando. Ezequiel 33. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta, e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vir a espada, e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor está falando. O verdadeiro profeta é aquele que prega a palavra, é aquele que anuncia a verdade. O verdadeiro profeta não tem medo do homem. Ele prega, ele fala o que Deus manda. Deus está usando os teus vasos para anunciar o que está acontecendo, o que vai acontecer na terra, para que muitos venham se despertar. E quando Deus usa o atalaia para anunciar a verdade, louvado seja Deus, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por uma atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Toque a trombeta, avisa ao povo que o Senhor está voltando. Toque a trombeta, avisa ao povo que Jesus está voltando e Ele tem pressa das nossas almas. E o Senhor está mandando os atalaias anunciar arrependimento, pregar a palavra, pregar contra o céu, pregar contra o inferno, pregar arrependimento. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, a espada está vindo sobre a terra. Toca a trombeta, Jesus está vindo buscar a tua noiva, esteja preparado. O ofício do verdadeiro profeta é anunciar a palavra de Deus, andar na verdade. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor está falando do verdadeiro profeta. Deus está falando na palavra que é para nós ser como um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele não anda no meio das panelinhas, no meio das rodas, no meio da contenda. Ele é separado. O verdadeiro profeta de Deus, ele é rejeitado pelos seus parentes, pelo mundo. O verdadeiro profeta não tem amigos, mas sim a Deus. O verdadeiro profeta não anda misturado no pecado, na lama, na sujeira. Ele busca
cada dia mais revestimento na oração e no jejum, para que Deus venha purificar. Louvado seja Deus. O verdadeiro profeta, ele tem coragem de pregar a palavra, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O verdadeiro profeta, ele não pode ter ninguém por perto, mas ele tem Deus, o Todo-Poderoso. O ofício do verdadeiro profeta, o dever do verdadeiro profeta é anunciar a palavra de Deus. O verdadeiro profeta, ele não usa roupas mundanas, roupas consagradas, roupas profanas. O verdadeiro profeta, ele usa roupa santa, que não mostra a tua nudez. O verdadeiro profeta usa veste santa, que agrada o Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor está falando para que nós venhamos ser como um verdadeiro profeta, assim como Ezequiel. Ezequiel foi um verdadeiro profeta. Louvado seja Deus. As mensagens que Ezequiel trazia para aquele povo eram mensagens espinhosas, duras, amarga. Muitos queriam ouvir uma palavra doce, né? Louvado seja Deus, mas Ezequiel profetizava, ele anunciava, ele falava com autoridade, com unção, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele falava para aquele povo se arrepender da idolatria, do pecado, da fornicação. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro profeta, ele anda na santidade, não só das vestes, mas do corpo, da alma e do espírito. Ele está para anunciar a palavra de Deus, pregar contra o pecado, desmascarar o pecado nos altares. Louvado seja Deus. E quando Deus usa o profeta, o mensageiro, a mensageira, quando Deus envia para anunciar a palavra, tem que pregar a verdade. Não adianta querer dar volta, caçando palavras doces, mansa, suave, para deixar as almas acomodadas, agradar o homem. Mas o verdadeiro profeta, ele anuncia a verdade. Doa quem doer. Ele prega contra o pecado. Este é o dever do verdadeiro profeta. É anunciar a verdade. Exortação, exortar a igreja que está no pecado. Mas se esse profeta se encovardar, Deus mandar ele entregar o recado, ele não entregar para aquela alma. Um dia aquela alma morrer no pecado, o sangue daquela alma escorrerá na mão do profeta. Porque Deus deu para ele oportunidade para anunciar, para pregar a palavra para aquela alma que está no mundo, que está no pecado. E ele não teve coragem de ir lá. Louvado seja Deus. E Deus vai requerer o sangue daquela alma que ele não pregou para aquela alma. Deus queria resgatar aquela alma e queria usar o profeta, o missionário,
a missionária, para pregar a verdade. Muitos se covardam, têm medo de pregar a palavra, de pregar a verdade, de pregar contra o pecado. Mas temos que pregar contra o pecado. Deus é Deus de justiça. Deus, ele não aceita o pecado no altar. O altar do Senhor é santo. Deus não aceita pregadores. Deus não aceita o pecado no altar. Mas quando o profeta, o verdadeiro profeta, ele anuncia a palavra que Deus manda, somente aquilo que Deus manda para aquela alma, para aquela igreja, aquele povo não é mais inocente da verdade. Louvado seja Deus! E aquelas almas que o profeta pregou a palavra, a verdade, o sangue daquela alma é inocente nas mãos do profeta, porque ele pregou, ele tocou a trombeta naquele lugar. A trombeta é a palavra, é você abrir a tua boca e pregar o que Deus está mandando. A trombeta é você abrir a Bíblia e pregar aquilo que Deus manda, não o que você quer para agradar o homem. Não queira agradar o homem, não, mas sim a Deus, porque é Deus que está mandando. Pregue a palavra. Anuncia a palavra de Deus, anuncia a verdade. Tem muitas almas que precisam ouvir a verdade. Tem muitas irmãs, tem muitos irmãos na vaidade, na lascívia, no pecado, que precisam ouvir a palavra de Deus, para que eles venham se arrepender do teu pecado. Louvado seja Deus. Mas quando pregar a palavra, e eles ouvir a palavra e continuar no pecado, naquele grande dia, Deus vai julgar cada um, conforme a vontade do Senhor. Apenas toque a trombeta, avisa o povo que os sinais estão se cumprindo na terra. Avisa o povo para que eles venham se arrepender. Jesus está voltando e muitos estão dormindo, principalmente dormindo em cima do pecado, em cima do adultério, da ganância, da soberba, da vaidade, da luxúria. Muitos estão dormindo espiritualmente, estão mortos. Muitos estão indo para a casa de Deus, mortos espiritualmente, acomodados no pecado, acomodados na vaidade. E Deus usa o profeta, aquele pequenino que ninguém dá nada. E quando Deus usa aquele profeta para exortar, e Deus começa a revelar o oculto e escondido, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar e quer tampar a boca do profeta. Eles querem esconder o pecado, mas eles não vão conseguir esconder o pecado, porque Deus está vendo. Deus está notando. Pregue a palavra. Pregue contra a televisão. A televisão está tirando a visão, já tirou a visão de muitos crentes que dizem que é servas de Deus.
que prega a palavra, mas está com os teus olhos contaminados com a imundícia do mundo. Pregue a palavra, pregue contra as roupas profanas, mundanas, as roupas que dizem que é roupas de moda cristã. Crente, servos de Deus, não anda na moda, mas sim na santidade. Crente de verdade não anda na vaidade, não anda com vestes da moda, roupas mundana, profana, contaminada, suja, imunda. Mas sim, os verdadeiros crentes andam na santidade, na santificação do corpo e da alma e do espírito, na separação para Deus. Louvado seja Deus. Muitos crentes conectados nas redes sociais. Crente não pode usar redes sociais não, porque não é para crente não. Servos de Deus não. WhatsApp, Facebook, Instagram. Essas redes sociais satânicas do inferno. Não é para os servos de Deus não. Muitos crentes estão se afundando nas redes sociais, contaminando as tuas vestes. Louvado seja Deus. Quantos crentes vendo mulheres devassas, homens nas redes sociais, dando brecha para o inimigo. Pregue a palavra, pregue contra o adultério. Quantos estão indo para a igreja para fornicar, marcar encontro? Casa de Deus é casa de oração. Não é lugar de marcar encontro, não. Não é lugar de fofoca, não. Não é lugar de desfile, não. A casa de Deus é casa de oração. Guarda o teu pé antes de entrar na casa de Deus. Larga a imundícia lá fora e vai se arrepender enquanto é tempo. Crente de verdade anda na santidade, na obediência à palavra de Deus. Crente de verdade, o verdadeiro crente, aquele profeta que prega a palavra, que anda na verdade, na doutrina. Doutrina de Deus, não doutrina de homens. Muitos falam que a doutrina de Deus que não é doutrina de homens, não. A doutrina do Senhor é do Senhor. Deus quer santidade, santificação, separação. Louvado seja Deus. Quando vai pregar para eles que redes sociais é pecado, quando vai pregar para eles que é pecado usar salto alto, maquiagem, colocar brinco, colares, diadema, presilhas, aquelas presilhinhas, piranhas, fala que nós quer ser santo demais. Fala que isso não tem nada a ver, não. Deus só quer o coração. Sim, Deus quer sim o coração, mas Ele quer por completo, não pela metade. Ou você sobe ou você desce. Temos que servir a Deus de verdade, não por louvado seja Deus, pela metade. Quando Deus enviou teu filho para morrer por nós, não foi pela metade da humanidade, não, foi por a humanidade toda. Foi pelo mundo inteiro. E por que vamos servir a Deus pela metade?
Um pé na igreja, um pé no mundo. Ou serve a Deus, ou serve as coisas do mundo, das trevas. Louvado seja Deus. E Deus está mandando os verdadeiros atalaias, aqueles que não têm medo de pregar a palavra, a verdade. Deus está preparando os verdadeiros profetas. Deus está separando eles para anunciar a verdade nesses últimos dias. A qualquer momento vamos ouvir o som das trombetas tocar. E quem estiver preparado vai ficar na vigilância, vai ter o discernimento e vai entender. É a volta de Jesus. Todos vão ver, vão contemplar Jesus nas nuvens, com um exército de anjos, para levar a tua noiva, maltratada, humilhada, aqui na terra. Louvado seja Deus. Deus está preparando os atalaias. Louvado seja Deus, aqueles corajosos que não têm medo. Louvado seja Deus, porque se eles não pregar a verdade, Deus vai cobrar deles naquele grande dia. Deus vai requerer as almas. Deus vai requerer aquelas almas que os atalaias não pregou a palavra. Se aquele ímpio morrer no pecado, sem saber da verdade, Deus vai requerer a atalaia. Deus vai requerer de mim, de nós. Se nós não pregar a palavra, falar a verdade, o que Deus está mandando, Deus vai requerer de nós cada alma, cada sangue inocente que morreu no pecado sem se converter. Mas a partir do momento que pregamos a palavra, que falamos a verdade para aquele ímpio, para que ele venha se converter, se arrepender, sair dos maus caminhos, e ele ouvir a palavra e não se arrepender, e não se converter, e continuar no pecado, no erro, quando aquela alma morrer, o sangue dela não é mais, não é culpado. Louvado seja Deus. A alma daquela pessoa, louvado seja Deus, é inocente das tuas mãos. Pregue enquanto é tempo. Jesus está nos chamando para viver em santidade, em obediência à palavra do Senhor. Seja um verdadeiro atalaia, não se mistura com pecado, com as imundícias deste mundo. Vai surgir bandejas, faces, oportunidade. Vigia. Louvado seja Deus. Busque mais a face de Deus. Busque mais andar na santidade, na doutrina. Persevera na oração. Persevera no jejum. Esteja preparado. Esteja preparada. Quando o Senhor vier e topar o irmão, a irmã, de joelhos dobrados, prostrados, humilhando, buscando a face de Deus. Louvado seja Deus. Esteja preparada. Esteja preparada. Noiva amada de Jesus,
esteja preparada para a volta do noivo. Limpa as tuas vestes. Limpa as tuas vestes. As tuas vestes não podem estar manchadas do pecado, não. As tuas vestes têm que estar limpa, branca, assim como as 5 virgens prudentes, que estava misturada com as loucas, com as 5 virgens loucas, mas as virgens prudentes, elas vigiaram com os teus vestidos. E os teus vestidos estavam cada vez mais brancos, porque elas oravam, elas jejuavam, elas clamavam, elas se humilhavam, pediam perdão pelos seus pecados. E o Senhor ia purificando, ia limpando elas. Elas estavam no meio das loucas, mas elas não se contaminaram, porque elas vigiaram. Vigiai e orai. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não sabemos se é hoje, ou amanhã, ou depois, ou quando será a volta do noivo, mas, ó noiva do Senhor, esteja preparada, não pare na luta, na prova, na dificuldade, não pare, não desista, persevera. Aleluia, Jesus. Não desista no meio da caminhada, não desista na prova. Está machucando, está doendo. Parece que esta prova não vai passar. Parece que essa prova não quer acabar. É para que nós venhamos buscar mais o Senhor. As lutas vêm, as provas vêm para que nós venhamos buscar mais a Deus, nos achegar mais ao Senhor. Por isso que Deus permite as provas, as lutas, as dificuldades, para que nós não venhamos afastar do Senhor. Aleluia! Quantos estão desistindo no meio do caminho, não está suportando chegar até o fim. Mas falta pouco, falta pouquinho. O relógio de Deus está passando muito rápido. Louvado seja Deus. O homem não adianta o homem querer esconder. De Deus o homem não esconde nada. Aleluia, glória a Deus. Arrependa-te enquanto é tempo. Largue este pecado. Quantos estão perdendo a tua salvação por causa do pecado? Porque não quer largar o pecado, não quer renunciar às coisas do mundo, achando que os prazeres do mundo vai trazer felicidade, vai fazer bem. Não. Os prazeres do mundo, a alegria do mundo, ela passa. Só é aquele momentinho, depois vem aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia no peito. Mas a alegria de Deus, ela dura para sempre. A alegria de Deus traz felicidade e paz. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Deus está falando na palavra. Seja um verdadeiro profeta. Não ande misturado com as coisas profanas. Não se mistura com o pecado. Se separe. Seja um verdadeiro profeta de exemplo. Ande na doutrina. Não ande com roupas devassas, roupas escandalosas, roupas mundanas. Tampe o teu corpo, se separe para Jesus.
Não queira agradar o homem aqui na terra. Não queira fazer a vontade do homem, mas sim a vontade do Pai. Se Deus está mandando, obedeça. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Toque a trombeta. Abre a tua boca, atalaia, e prega a palavra de Deus. Mas pregue a verdade. Pregue contra o pecado. Pregue contra a vaidade. Pregue contra o adultério. Louvado seja Deus. Pregue contra a fornicação. Quantos estão indo para a igreja na fornicação, no adultério, amaziado, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, despreparado, pregando a palavra de Deus no pecado. Louvado seja Deus. Ai daqueles que não se arrepender. Ai para aqueles que não voltar para Jesus. Deus está dando oportunidade. Muitos não estão aproveitando, estão desperdiçando com as imundícias do mundo, com os prazeres da carne, satisfazendo os desejos da carne, matando a alma, matando o espírito, fazendo o Espírito Santo de Deus ficar triste. O Espírito Santo de Deus fica triste toda vez que uma alma se afasta do Senhor. Louvado seja Deus. Volte para Jesus enquanto é tempo. Não queira perder o arrebatamento. Não queira ficar aqui na terra para sofrer. Aqui na terra só vai ter gemidos, lamentações, gemidos, ais, dor, tristeza, sofrimento, destruição. Se não se arrepender enquanto é tempo. Aleluia.